Olá, meu nome é Adriana Gonçalves e esse é o nosso canal Leis e Crimes. Nesse canal a gente fala sobre crimes de repercussão e nas quartas-feiras a gente traz sobre serial killers. E nas sextas a gente respondia questões de nossos seguidores, mas como quase não está tendo questão, talvez eu traga algum outro vídeo de suspense, algo assim, tipo de terror, algo do tipo, tô vendo ainda. Antes de começar o vídeo de hoje, queria pedir para todo mundo se inscrever no nosso canal, deixar seu like, que é muito importante, compartilha com as pessoas que vocês acham que vão gostar do tipo de tema que a gente trata aqui, que é muito difícil o YouTube liberar para a gente poder falar sobre esses temas mais delicados. Pedir para todos seguir também nas nossas redes sociais que vão estar aparecendo aí no TikTok, no Instagram, no Facebook, que a gente está sempre comparecendo muito lá, está sempre postando muita coisa interessante lá também, tá bom? Bom, hoje a gente vai falar sobre o maníaco do parque. É o Francisco de Assis Pereira, né? Acho que todo mundo da década aí de 80, 90... Ele começou a atacar em 98, né? Ele foi preso em agosto de 98, da década de 90, digamos assim. Todo mundo se lembra de quem foi ele. Ele era um motoboy. Ele foi considerado um serial killer brasileiro, tá? Ele matou diversas vítimas. Ele levava elas pro Parque do Estado, em São Paulo, por isso chamado Maníaco do Parque, tá bom? Francisco de Assis Pereira nasceu em São Paulo em 29 de novembro de 1967, tá? Sua mãe se chamava Maria Helena e seu pai se chamava Nelson Pereira. Ele teve uma infância muito conturbada, com relatos de abusos, de ter sido molestado pela tia materna. Então ele tem esse trauma de infância, e isso é muito comum nos serial killers. A gente sempre que vai falar de serial killers, a gente fala de uma infância complicada, geralmente cheia de abusos físicos, psicológicos, sexuais, enfim, sempre tem algum tipo de abuso nesses casos. Por incrível que pareça, não que isso transforme a pessoa no psicopata, mas talvez, né, aquele interior dela, que já é de uma pessoa doente, acaba sendo explorada, acaba saindo para fora, acaba sendo um gatilho, né, para que aquela psicopatia venha se manifestar, tá? Queria pedir desculpa do barulho, viu, gente? Às vezes vocês ouviram, eu tô gravando de dia e aqui em casa tem calopsita, então elas fazem um barulhinho, às vezes vocês vão escutar um assobiozinho no fundo, são elas, mas não posso fazer nada, elas vivem aqui. Eu moro de favor nessa casa. Então, o Francisco de Assis Pereira, ele teve uma infância conturbada e na sua adolescência ele também teve um problema quando ele teve um relacionamento homoafetivo e que ele teve o órgão genital mordido. Então, a partir daí ele se machucou, né, e começou a ter muitas dificuldades de relacionamento com outras pessoas. Como que ele agia? Ele ficava ali na região do metrô, abordando meninas. Ele até relata que preferia as mulheres que estavam cabisbaixas e que dava para você perceber que eram mulheres que estavam carentes. Ele era muito bom de conversa, assim como todo serial killer, né? Ele era muito bom de conversa. Ele chegava nas meninas, geralmente entre 17 e 27 anos, eram moças sempre jovens, e ele chegava dizendo que era um produtor e que queria fazer fotos delas, que elas eram muito bonitas e tal, e que queria fazer fotos delas. Muitas meninas acabavam, como ele escolhia as vítimas, né, que eram geralmente pessoas que estavam carentes, ele acabava conseguindo levar essas vítimas de moto. Ele dizia que ia tirar fotos dessas vítimas, levava elas pro Parque Estadual de São Paulo, e lá dizia que as fotos seriam tiradas lá, mas quando lá chegavam, ele mostrava a sua verdadeira face, violentava, espancava e depois estrangulava as vítimas. Todas feitas da mesma forma. Foram encontrados diversos corpos. Ele tem, confesso, 16 mulheres.
que tem localizado, mas pode ser muito mais, que muitas acabou ficando sem descobrir, porque foram muitos corpos que foram sendo encontrados depois no meio da mata, tá? Entre as vítimas, as mais conhecidas que a gente pode falar aqui, a Elisângela, que tinha 21 anos, a Raquel, que tinha 23 anos, a Selma, que não tem a idade dela, não consta a idade dela. A Selma foi um caso um pouquinho diferente, que ele, além de levar ela para lá, ele ainda entrou em contato com a família pedindo resgate e tal, meio que tentou simular um sequestro. E a Patrícia, que tinha 24 anos, essas são algumas das vítimas do Francisco, tá? Antes de começar a investigação mesmo sobre os acontecimentos que estavam acontecendo ali no parque, ele já tinha sido chamado no DHPP para poder se manifestar a respeito de um cheque, de uma folha de cheque de Isadora Frankel, que ele havia usado para comprar um capacete. E ele foi depor, porque a Isadora Frankel também estava desaparecida, então ele foi depor e disse que ela tinha dado a folha de cheque para ele por vontade, só que assim, ela não era nada dele, ela era uma vítima aleatória que ele pegou ali e ficou com a folha de cheque e fez isso. E depois disso ele começou a perceber que ele seria investigado. Aí ele trabalhava como motoboy num local bem próximo onde estavam sendo feitas as investigações. Então ele pegou e pediu para sair, pediu demissão e disse que o trabalho dele já tinha terminado ali e simplesmente deixou um bilhete e foi embora, que levantou muitas suspeitas do dono do estacionamento ali, do local onde ele trabalhava. Foram investigar, pouco tempo depois parece que até a privada do local onde ele morava ficou entupida e encontraram documentos de moças que haviam desaparecido nesse local. A partir daí ele passou a ser suspeito e passou a ser perseguido. A perseguição durou 23 dias procurando ele e não conseguiu encontrar. Ele foi encontrado no dia 4 de agosto de 1998 em Itaqui, no Rio Grande do Sul, quando um pescador chamado Carlos Vilaverde viu a foto dele na internet, na televisão, viu a foto dele na televisão e chamou a polícia e acabou por prender ele. Ele foi julgado, tá? Ele foi condenado como semi-imputável, ou seja, que ele tinha consciência dos atos dele, mas ele não tinha controle sobre eles. Então é meio imputável, digamos assim. Não é totalmente normal e nem totalmente doido. É semi-imputável, que a gente chama. Ele pegou num total 268 anos de prisão, tá? Deixar claro que no Brasil não se cumpre mais de 40 anos, agora com a lei nova 40 anos, na época que ele foi preso 30. Então assim, provavelmente a lei ele não vai pegar a parte da lei que transforma, que deixa mais grave a situação, porque a lei ela não pode vir para piorar a situação do réu. Então provavelmente ele vai ficar 30 anos presos, assim como outros que eu já relatei aqui. Ele tá para sair em 2028, que tá bem perto, né, dele sair. Apesar dele estar fazendo tratamento psiquiátrico, ele fica no isolamento, porque tentaram matar ele na cadeia. Ele fica no isolamento. Hoje ele se diz uma pessoa normal, recuperada, gosta de fazer crochê e tricô. Não sei o que isso é normal. Ele fica isolado, ele toma sol sozinho. Os agentes penitenciários que tomam conta dele dizem que ele vive cabisbaixo, sozinho, fazendo o tricô dele e de boa. Eu li uma análise psicológica dele que diz que, ao ser solto, nada impede que ele volte a cometer os crimes, já que ele tem esse desvio psicológico, que é um desvio psicológico que pertence a ele e que provavelmente não é algo que se cura, porque não é uma doença, é uma coisa comportamental dele. Então, provavelmente ele vai voltar a cometer crimes assim que ele for solto, né? Isso a gente espera que não, mas há grande chance. Se ele for solto, se não fizerem laudos, alguma coisa que conseguirem manter ele preso, assim como fizeram com o Champinha, né? Eu vou trazer também a história do Champinha para vocês. Mas por enquanto ele tá preso, tá? Teve uma época que saiu um boato de que ele havia morrido, mas não, ele não morreu. Tentaram matar ele na cadeia, mas não conseguiram.
Ele está protegido, ele fica no que eles chamam de seguro, né? E está fazendo tratamento psiquiátrico. Bom, era isso que a gente tinha para falar. É um tema também já bastante falado, já bastante debatido, tem bastante assunto. Ele está sempre na televisão. Ele é um dos presos que mais receberam cartas no Brasil, né? Assim como o Ted Bundy nos Estados Unidos, muitas mulheres mandam carta para ele. Gente, eu fico pensando, o que tá na cabeça dessas mulheres, assim, tipo, tá, o cara foi preso porque matou, estuprou um monte de mulher. Aí você vai lá e vai mandar um monte de carta para ele. Ele é um dos presos que mais receberam cartas de mulheres nos presídios brasileiros. Assim, difícil até de acreditar, né, gente? É uma coisa meio... Eu fico por entender o que passa na cabeça dessas pessoas, né? Não sei, dessas mulheres principalmente, né? Mas enfim, ele é bem famosinho aí no meio das mulheres. Hoje ele já tá com 52 anos, já está mais velho, né? Já vai fazer mais de 20 anos, né? 22... Foi preso em 98, 22 anos, 22, 24 anos que ele tá preso. E era isso que a gente tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado. Siga-nos, se inscreva, deixa seu like se você ainda não deixou. Se inscreva se você ainda não for inscrito. Siga-nos nas nossas redes sociais. E sexta-feira eu vou trazer talvez vou fazer vai ser o possível para trazer um vídeo sobre algo sobrenatural. Eu tô pensando em trazer sobre as 13 almas do Joelma. A gente falou do Joelma, não vou deixar, não, tá aqui do ladinho aqui o vídeo de segunda-feira que a gente falou da tragédia do edifício Joelma. Na sexta-feira talvez eu traga para falar sobre as 13 almas do Joelma, que é uma coisa mais sobrenatural, mais assim, já que não tá tendo muitas questões jurídicas pra gente responder, a gente vai mudar um pouquinho o parâmetro da sexta-feira, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau!